Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia de São Vicente de Paulo. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E partiram para outro povoado. Meu irmão, minha irmã, o evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje tem como ponto central a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, ou seja, a sua caminhada para a cruz. A caminho da morte, Jesus ensina aos discípulos o caminho da vida. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. A caminhada de Jesus para Jerusalém foi uma verdadeira aula prática para os discípulos, pois ao longo deste percurso, ele ia aproveitando todas as situações embaraçosas que encontravam como oportunidade de passar-lhes importantes ensinamentos. Ao longo deste caminho, muitas pessoas aproximavam de Jesus, se encantavam com suas palavras, chegando a dar passos com ele, mas recuavam, por acharem duras demais as exigências do seguimento a ele. Antes de tomarem o caminho para Jerusalém, o seguimento a Jesus era traduzido pelos discípulos como grandeza, status. Afinal, quem não queria estar junto daquele homem que arrastava multidões, que realizava milagres, que não temia os poderosos? Jesus era visto por eles como um rei de grandes poderes que iria enfrentar os inimigos com severidade, como faziam todos os reis. Na mente dos discípulos, os inimigos seriam facilmente vencidos, mas Jesus lhes mostra o inverso, ao repreendê-los quando Tiago e João quiseram responder com violência a uma ofensa por parte dos samaritanos. Estes não quiseram acolher Jesus no território deles. Como sabemos, judeus e samaritanos eram inimigos confessos, e negar hospedagem a alguém na cultura judaica era considerado como uma ofensa grave. Porém, a reação dos discípulos não fora motivada somente por isso. Foi também por intolerância a quem pensava diferente, como os samaritanos. Os discípulos, na pessoa de Tiago e João, quiseram sobrepor a Deus ao quererem mandar descer fogo do céu para destruir os que negaram hospedagem a Jesus. Esta atitude contrasta com a de Jesus, que simplesmente convida-os a prosseguir o caminho, indo para outro povoado. Os discípulos ficaram surpresos com a forma de Jesus lidar com as ofensas, diferente deles, que eram acostumados com revide. Com este episódio, Jesus deixou claro para os discípulos, e hoje, para todos nós, que na dinâmica do reino não cabe vingança e nem intolerância a quem pensa diferente do que nós. A partir de então, eles começaram a entender as exigências do seguimento a Jesus. Entendimento que ia acontecendo através de um processo lento, que só se consolidou após a ressurreição de Jesus.
Os discípulos, exceto João, não foram com Jesus até a cruz. Mas depois da sua ressurreição, eles abraçaram a sua causa, dando a vida pelo Evangelho. Como naquele tempo, muitos, ainda hoje, começam a seguir Jesus, empolgam no início, mas abandonam este seguimento no meio do caminho por acharem duras as exigências deste seguimento. Meu irmão, minha irmã, estar disposto a enfrentar as consequências do seguimento a Jesus, indo com ele até uma nova Jerusalém, é optar pela vida. Desistir no meio do caminho é se posicionar contrário à vida. Pensemos nisso. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, graças, Pai, porque Jesus nos ensina a sermos tolerantes e misericordiosos para com as pessoas de duro coração, que impõem de forma inflexível suas atitudes de discriminação e preconceitos. E quando em conflito, deixemos ir os empecilhos, sem discussões e sem imposições da nossa parte, buscando com sabedoria outras soluções conciliatórias que nos favoreçam. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas. Fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, a fim de sermos sábios e inteligentes quando, em situações que fogem ao nosso controle, tomemos decisões que promovam a vida de necessitados e infelizes. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.